Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui, essa é a nossa aula 5, vamos dar continuidade aqui às nossas fórmulas. Eu já fiz aqui um cabeçalho para a gente poder já treinar essas fórmulas básicas aqui. Vamos colocar aqui vamos inserir uma linha aqui, vamos treinar, vamos inserir uma linha aqui. Agora vamos colocar aqui umas delimitações, seleciono tudo, venho aqui naquele quadradinho que eu já mostrei para vocês e coloco a borda aqui. E agora eu quero, deixa eu tirar aqui um pouco desse zoom, ok? E aí vamos utilizar aqui o pincel de formatação. Vou pegar aqui a data, vou aqui no pincel de formatação e vou colar essa formatação aqui nos meus menus aqui. Então a primeira fórmula é a média. Vamos ver qual é a média do preço unitário aqui. Do preço unitário. Então, o que ele vai fazer aqui é a fórmula média. A gente sempre vai começar a fórmula, como eu falei para vocês, pelo sinal de igual. Igual, vou começar a digitar aqui média com o acento M e ele vai me dar a sugestão lá em cima das fórmulas que tem. Eu vou na primeira aqui, média, e aí ele abre o parêntese e ele vai querer o quê? Ele vai querer quais são as células que tem esses valores que eu quero fazer essa média. Então eu venho aqui, seleciono, deixa eu dar o zoom aqui mais, seleciono os valores que eu quero fazer essa média. Pronto, eles já apareceram aqui na minha forma e aí eu tenho que fechar o parêntese. Fechei o parêntese e vou dar Enter e ele me trouxe a média desses valores aqui, tá? Me trouxe a média dos valores de preço unitário dos produtos. Essa é a média. E a soma, como seria? A soma é o seguinte. Vou tentar aqui mais um zoom. Vamos para a soma aqui. A soma é a mesma coisa. Vamos começar com o sinal de igual. Já começa a digitar SO e ele já me dá lá em cima lá a opção de soma. Eu clico nela, ele abre o parênteses para mim. E aí eu vou digitar qual é o intervalo que eu quero somar, quais são as células que eu quero fazer essa soma. Eu vou lá e seleciono aqui os 150 até embaixo, aqui onde eu tenho valores. Selecionei, ele já trouxe aqui para minha fórmula quais são as células que eu quero somar. Eu vou fechar o parêntese e vou dar Enter. E ele somou tudo que a gente tem aqui no preço unitário e o total deu 3.400. Certo? E o mínimo agora? O que o mínimo vai fazer? O mínimo ele vai dizer qual é o valor mínimo que tem nessa sequência de células. Então a gente começa novamente com o igual. Vamos começar a digitar mínimo. Ó, notem que eu coloquei MI sem o acento e ele não me deu a fórmula. Então eu vou colocar o acento. E ele já mostrou aqui para mim o mínimo, ó. E aí eu clico nele, a mesma sequência. Seleciono quais são os valores que eu quero identificar naquelas células, qual é o valor mínimo. Vou selecionar todo aquele intervalo de célula que ele trouxe aqui para minha fórmula. E aí eu fecho o parênteses e dou Enter. E ele vai me dizer, ó, nessa planilha aqui, que é uma planilha pequena, a gente consegue facilmente visualizar que o 150 é o menor valor. Mas numa planilha gigante, a gente ia ter dificuldade de fazer isso, então essa fórmula ia ajudar bastante. A mesma coisa com o máximo, vamos lá. Coloco o igual, começo a digitar, tem que ter o acento, porque senão ele não vai me dar a fórmula correta. Botei o acento e ele já trouxe aqui o máximo, ou seja, ele vai buscar nesse intervalo aqui, a mesma coisa, ó, que eu selecionei. Ele trouxe aqui para minha fórmula, eu fecho o parênteses e aí vou dar Enter. E ele vai me trazer qual é o máximo, qual é o valor maior dentre essas células que eu selecionei, que é aqui o 1.200, ok? É muito interessante também, tem o seu valor essa fórmula, porque nas planilhas grandes ela busca e a gente consegue achar com mais facilidade. E a gente tem aqui o conte número, que quer dizer o quê? Vai contar naquelas células o que é número, o que está preenchido com número. Vamos ver? Igual, olha, ele já me sugere aqui a soma, que usando inteligência artificial,
ele já vê que eu estou abaixo aqui da coluna quantidade, ele já quer somar esse intervalo aqui. Ele me sugere, mas eu não sou obrigado a aceitar. Então eu vou botar o igual e vou colocar conte, ponto, já me sugere aqui, ó, número. Então eu vou clicar nele, me sugeriu, abriu o parênteses e aqui eu vou selecionar o meu intervalo novamente. E aí ele já trouxe para cá para a fórmula, eu fecho e dou Enter e ele contou quantas células tem números dentro dela. Números. Vamos colocar aqui algo diferente de número. Vou colocar aqui a palavra arroz. Aqui do lado deu um erro porque tem uma fórmula aqui que multiplica aqui a quantidade vezes o preço unitário e dá o total. Então ele deu um erro aqui porque eu apaguei aquela fórmula. Mas tudo bem, é só para um exemplo. Então eu modifiquei aqui essa célula para arroz. Aí observe que aqui no conte número ele já colocou 6, porque aqui não é número, então ele não está contando o que não é número aqui nesta coluna, certo? Então ele faz essa distinção, ele vê o que é número e soma, o que não é, ele não soma. Vou voltar aqui para 380, pronto, ó, aqui voltou ao normal total, porque a fórmula se encaixou, ela encontrou um número aqui para multiplicar por esse e achou aqui um total aqui. Certo? Botei 380, ele já contou mais uma vez aqui que tem 7 células que contém número. Certo? Pessoal, então era isso. Essas são fórmulas básicas aqui da planilha, do Google Planilha, do Excel. E a gente pode usar elas em várias situações do nosso dia a dia, dependendo do que a gente precisa fazer. Geralmente, quando você se depara com a situação é que você vai caçar qual é a fórmula que se aplica naquele seu problema para poder resolver. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, vamos para a nossa próxima aula. Um abraço.